Agora Então, esta chamada está sendo gravada. meus irmãos, que neste momento possamos nos preparar para a nossa prece inicial, que Jesus possa envolver a todos nós neste momento, né, que nós possamos nos unir em prece, sentir a presença, né, de anjos de luz ao nosso lado, os nossos mentores espirituais, né, responsável também por esse trabalho, por esse estudo, né, e que a gente possa, né, que a gente possa pedir permissão ao nosso Pai por mais esse estudo, né, que tanto nos auxilia, que tanto nos tem dado instrumentos, né, da nossa melhora espiritual, mas que acho que nesta noite a gente também esteja com o nosso coração receptivo, com a nossa mente aberta, para receber todo esse conhecimento, né? Então, que Jesus possa abençoar nosso irmão Alberto, para que ele possa transmitir, né, com tanta clareza como ele faz, né, e que a gente possa também receber com muito amor mais uma vez essa aula. Então, que Jesus possa nos abençoar a todos e nos guarde em sua infinita paz. Que assim seja. Que Deus abençoe. Que assim seja. Obrigado. Então, gente, sejam bem-vindos, tá? Nosso estudo das quartas-feiras, ele se divide em duas partes, tá? A gente trabalha o livro dos Espíritos, e na primeira parte, 35, 40 minutos, e depois a gente segue um dos livros de André Luiz. Atualmente, nós vamos começar com livros Missionários da Luz. Então, já temos dois livros que a gente teve a oportunidade de conversar, analisar, discutir o texto, e em grupo é muito, muito, muito mesmo, mais, aproveita muito mais, né? Porque o que um percebe, ou às vezes a gente, na leitura comum, a gente não consegue perceber a profundidade. A leitura comentada tem esse viés de aprofundar itens que a gente passa por cima, tá? Então, vamos para o Livro dos Espíritos. Esse estudo fica gravado, né? Quem tiver dúvida pode depois rever, né? Aconselho que reveja, pode compartilhar para outras pessoas, para que outros possam se beneficiar desse pequena contribuição que a gente está podendo trabalhar e, quiçá, possa surtir o efeito que em outras pessoas também, tá bom? Vamos lá, Livro dos Espíritos, nós estamos trabalhando as leis morais, estamos na última das leis morais, que é a lei de justiça, amor e caridade. Então, a lei só que tem esses três aspectos, justiça, amor e caridade. Tá? Nós estamos trabalhando já o item 2, que fala sobre direito de propriedade e roubo. Hoje a gente deve encerrar também esse item 2 do capítulo 11. Tá? Eu sou o Alberto Lima, estamos nesse modo virtual, que permite abranger mais gente, mais localização, né, em outros estados, tem muitos colegas que estão em outros estados, e é uma benesse que a Divina Providência nos oferece, e a gente pode utilizar. Então, pode usar esse estudo, né, quando estiver fazendo as tarefas diárias, dirigindo, tá? Vira tipo um podcast, tá bom? Pois bem, nesse capítulo 11, da a Lei de Justiça, Amor e Caridade, o professor dividiu em 4 itens, tá? Já tivemos a oportunidade de falar sobre justiça e direitos naturais, e hoje a gente vai finalizar a questão de direito de propriedade e a questão do roubo, tá? E o nosso próximo encontro a gente já vai falar de caridade e amor ao próximo. Bem, a última questão desse item 2 é a questão 885, em que o professor pergunta se será ilimitado o direito de propriedade. Ou seja, se não tem limite, você pode adquirir a quantidade de coisas que quiser, se não tem assim um limite para a gente estabeleça, a propriedade ela é completa, você tem direito a
tudo que pode imaginar, ou há uma limitação? Eu queria saber a percepção de vocês. Se o direito de ter bens, uma casa, um carro, né, o direito de ter um título, o direito de exercer e ter objetos pessoais, se é ilimitado esse direito? E aí, o que acham? Pode abrir o fone, o microfone e falar um pouquinho com a gente. Boa noite. Oi, Alberto. Oi, Janete. Alberto, eu penso assim, que a gente pode ter, qualquer pessoa pode conquistar, né? É ilimitado. Mas para quê? Qual a finalidade? Né? Tudo que a gente tem, tudo que a gente recebe é para uma finalidade. Assim, você pode até ter, que a pergunta aí tem gente se pode, né? Pode, Uhum. porque a gente tem o livre-arbítrio de conseguir, de conquistar. Mas assim, para quê? Para que o excesso? Quando se tem algo que você possa fazer, ajudar alguém, como a gente até comentou na outra aula, né? Tudo bem, mas o que passa disso, além disso, se não vai levar nada para o outro lado, aí então pode ter, mas que finalidade tem isso? Então, você acha que não tem limite a questão de ter, de possuir, ou você pega um terreno, por exemplo, e naquele terreno ali que você adquiriu, né, com seus bens, de forma ilícita, né, com fruto do seu trabalho, você pode usufruir de tudo ali ou tem alguma limitação? A própria legislação, né, só lembrando que a legislação dos romana, né, ela já diz que, por exemplo, se um rio passa na sua propriedade, você não tem direito de represar toda a água, né? Dando a entender que esse direito de propriedade não é ilimitado, né? Se tem uma estrada que passa de uma propriedade para outra, né, o direito de servidão, de, de passagem, né, está dizendo que a gente não tem há um certo limite no direito de propriedade. Mas, Não, com certeza. Seguindo as leis, né, de onde se vive, é claro que vai sim. ter limite. No caso aí, eu estou pensando assim, que esse pensamento eu posso ter tudo, né? Enquanto o que eu posso alcançar. Terras, tem muita gente que compra terras, né? Compra, não estou falando nem de se apossar, estou falando de comprar mesmo, de obter, de trocar. É claro que vai ter as regras e as leis do lugar onde se vive. E aí, mais alguém? Direito ilimitado de ter propriedades? Ou de ter uma propriedade, o que você adquire, aquilo é seu, não há nenhum limite sobre o que você possa ter, até mesmo pela quantidade? Se for adquirido de forma legítima, né? Você quer dizer, né? Sim, mesmo se adquirir de forma legítima, não tem limite? Mas, eu vejo aí a gente aí com muitas coisas. Se tem limite, eu estou sabendo. Pelo menos na lei dos homens. O limite será o saldo da conta? Eu acho que deve ter limite, sim, porque lá no nosso lar, já no primeiro livro lá, eles falam que tem um limite lá também, de moradia, que o pessoal pode ter. Então, como aqui é uma cópia de lá, deve ter um limitezinho. Ó, então esse ato de ter, né, de ter uma propriedade, de ter propriedades, né, de adquirir bens, eu acho que eu estou por esse lado, ela deve ter algum limite, deve ter alguma estipulação aí, né? Se a gente Eu usar lá também nosso acho que lado. não. Oi? Também acho que não, que tem tanta gente que tem tanta coisa aí que a gente não tem nem noção. Então, acho que não tem limite, não. Até algumas pessoas têm alguns bilhões, né? Outros não têm nada. Pois é, então, não tem limite, não. Hum. Vamos ver o que o Espírito de Verdade fala, então, sobre essa questão, se é ilimitado o direito de propriedade.
Tá? Lembrando que a propriedade é um direito, né, dado ao homem, diante do princípio de que, para que a gente viva, né, que é o direito mais importante que a gente tem, a gente tem que ter os meios. Então, o direito de propriedade vai derivar da questão da sobrevivência, do jeito de viver. Então, para que eu viva, eu preciso ter os meios para me proporcionar as condições de vivência, né? E a propriedade, ela vem nesse condão, de oferecer os meios que eu possa adquirir para bem viver, né? Então, por isso que ele trata nessa lei de amor, de justiça e de caridade, tá? Mas vamos ver a resposta. Diz, é fora de dúvida que tudo que legitimamente se adquire constitui uma propriedade. Então, se você adquire legitimamente, pelo fruto do seu trabalho, né, pelo seu esforço, pelo seu suor, se você adquire, isso é uma propriedade. Você faz jus a isso, tá? Aí ele vê, mas como havemos dito, a legislação dos homens, porque imperfeita, consagra muitos direitos convencionais que a lei de justiça reprova. Né? Quando Cristina fala que tem gente que tem demais, né? Dina, né? Ou seja, a nossa lei permite isso, você tem, acumule muito, né? Muito mais que você possa usar em várias encarnações, né? A lei humana permite. Mas o Hélio chamou atenção para um dos aspectos apontados no livro Nosso Lar, né? Direito de propriedade. Lá, em Nosso Lar, cada cidadão pode ter uma casa, conforme os seus ganhos, né? O seu saldo de bônus hora, ele pode adquirir uma casa. Essa casa é do grupo familiar, ou seja, é para todos da família. Alberto, aí o espírito está lá, comprou a casa, adquiriu a propriedade, ele vai reencarnar, como foi o caso do pai de Lísias, né? O pai de Lísias desencarnou 30 anos antes, trabalhou, adquiriu a casa e ficou esperando a família. A esposa, os filhos, todos voltaram para lá. Logo em seguida que os filhos retornam ao mundo espiritual, Ricardo reencarna, né? A casa fica para quem? Aí André questiona, a casa vai ficar para quem? Né? É para a família. E se a pessoa não tiver nenhuma família, né? E se não tiver nenhum membro da família naquela cidade, naquela colônia? Aí André diz, o Lisa diz, olha, esse bem volta a pertencer à colônia. Tá? Ou seja, uma propriedade só é suficiente, uma casa é suficiente para aquele grupo familiar. Tá? Mas a lei convencional humana, ela permite muito mais. Né? Se você tem só um corpo, né? Para que tantas casas, né, Cristina, ou Edina? Para que tantas, né? Você mora só, né? Só vai usar aquilo. Quero uma casa em tal lugar, uma casa de praia, uma casa, apartamento não sei aonde, e começa a adquirir. Né? A lei humana, ela permite, tá? Mas a lei de justiça, ela reprova. Aí ele diz, essa razão porque eles reformam suas leis à medida que o progresso se efetua e que melhor compreenda a justiça. Diz, olha, os humanos, nós, a humanidade, vamos fazendo as leis, e essa lei, à medida que a gente vai entendendo melhor, compreendendo melhor, a gente vai modificando. Aí nós podemos citar, por exemplo, a lei de escravidão, né? Na antiguidade, era a lei humana permitia que você tivesse a posse de um outro ser, né? Um escravo. Essa lei foi modificada na antiguidade, para a Idade Média, e retorna essa ideia de propriedade sobre outros seres humanos na Idade Contemporânea, né? Onde vai ver o movimento escravista, a colonização do Brasil, através dos nossos irmãos africanos. Tá? A lei permitia isso, a lei humana. Mas, com o passar do tempo, essa lei foi alterada e hoje é uma aberração falar em escravidão. Mesmo algumas criaturas ainda insistindo
em tratar os humanos como escravos. Ainda existe resquício de pessoas são presas para ser escravo sexual, né? Pessoas trabalhar em serviço análogo à escravidão, né? Mas a lei já combate, a lei humana já diz que isso não pode. Mas em outros tempos podia, ela permitia. Então ela estava muito afastada da lei natural, a lei divina. Tá? Aí diz, o que num século parece perfeito, afigura-se bárbaro no século seguinte, né? A questão da escravidão. Lá no século XVII, XVI, XVII, era perfeito. Precisamos de mão de obra, vamos ali na costa da África, lá as tribos viviam guerreando entre si, e as próprias tribos, os próprios africanos, eles capturavam outros seres humanos de lá e vendia aos portugueses. Então, não eram os portugueses que adentravam ao continente africano para capturar negros. Não. Eram os próprios negros de outros grupos, de outras etnias, que em lutas capturavam e vendiam. Trocava por armas, trocava por objetos, mercadoria. Tá? Então, os portugueses se apropriam disso e utilizam isso, a lei permitia. Passado algum tempo, a lei foi sendo alterada. Então, o que era no século XVI, XV, XVI, XVII, é algo perfeito, né? No século XIX, século XX, isso deixa de existir, né? Passa a ser algo bárbaro. Pensar em escravidão hoje é algo bárbaro. Ou seja, nós modificamos a lei. E essa modificação busca se aproximar da lei divina, que diz que todos temos direito a viver, que ninguém pode impedir o outro de viver, ninguém pode tolher a vida do outro, ninguém pode pôr em risco ou mesmo pôr a termo a vida de quem quer que seja. A lei natural vai para isso. As leis humanas ainda estão distantes, mas cada vez mais que se aperfeiçoa, ela se aproxima da lei divina, ou a lei natural. Os Espíritos fazem menção à questão 795, lá do Livro dos Espíritos, que a gente já teve a oportunidade de falar. E eu trago ela aqui, né, que fala do progresso da legislação humana, questão 795, em que o Kardec pergunta qual a causa da instabilidade das leis humanas. Aí os Espíritos respondem, nas épocas de barbárie, são os mais fortes que fazem as leis e eles a fizeram para si. Então, eu sou mais forte, se vou fazer uma lei, eu vou fazer uma lei que me beneficie o meu grupo. Né? Isso é a época de barbárie. A proporção que os homens foram compreendendo melhor a justiça, indispensável se tornou a modificação dessas leis. Tá? Quanto mais se aproxima da vera da justiça, ou da justiça verdadeira, tanto menos instáveis são as leis humanas. Ou seja, quanto mais se aproxima dos direitos básicos, direitos naturais da criação, essa lei ela vai necessitando de menos reforma. Tá? Elas ficam menos instáveis. Isto é, tanto mais estáveis se vão se tornando, conforme vão sendo feitas para todos. E se identifica com a lei natural. Então, quando eu faço uma lei que só beneficia um grupo, né, uma determinada percentual de um grupo que é beneficiado, então não é uma lei para todos. Ela é uma lei que tende a ser reformada. Né? Quando eu digo que uma categoria tem direito a 2 férias anuais, né? E outras categorias só têm direito a 1 férias anual, eu estou criando uma lei legal, perfeita, para aquele grupo. Mas ela não está sendo para todos. Então, é uma lei instável, ela tende a ser modificada. Porque a lei, para ser benéfica e estável, ela é feita para todos. Se não beneficiar a todos, a tendência é ela se tornar instável e ser modificada com o passar do tempo. Tá? E Kardec faz um comentário nessa questão, ele diz, olha, a civilização criou necessidades novas para o homem. Necessidade relativa à posição social que ele ocupa. Isso é verdade.
né? Hoje, se me falasse há 200 anos, uma pessoa morando no interior, né, no interior do Brasil, há 200 anos, ele produzia tudo, basicamente. Né, o algodão, a fibra para fazer a roupa. Ele não precisava comprar, adquirir praticamente ou muito pouco. Mas à medida que a gente foi se aperfeiçoando, criando novas necessidades, né? Necessidade do transporte a cavalo, precisava só um cavalozinho ali e resolvia, né? Uma carroça. Hoje não. A gente não usa mais nem a carroça, nem mais, praticamente não usa mais o cavalo. Então foi se criando necessidades novas, né? Em relativa à posição social que se ocupa. Tem-se, então, que regular, por meio de leis humanas, os direitos e deveres dessa posição. Mas, influenciado pelas suas paixões, ele não raro a criar direitos e deveres imaginários. Então, nós criamos direitos e deveres imaginários, ou seja, que beneficiem um determinado grupo, né? Os outros não precisam, só esse grupo. Mas esses direitos e deveres que é criado, né, a lei natural, normalmente, ela condena. Por quê? Porque é criado só para um grupo, gente. Os direitos e deveres têm que ser criados para todos, igualitariamente, né? Então, e que os povos riscam de seus códigos à medida que progride. Então, evoluiu mais, progrediu mais, aquela lei que era perfeita é descartada. Então, tinha a lei que permitia o duelo, né? Há 200 anos atrás, até menos que isso, na década de 80, no Uruguai, ainda era autorizado o duelo. A pessoa poderia resolver seus problemas, né, utilizando algumas normas, né, de tiro para atirar um contra o outro, usar faca, adaga, usar espada, né, e assim sucessivamente. Hoje é uma aberração você ir para um duelo, né, marcar em determinada hora para que se pegue brigando um com o outro. Então, vai sendo riscado à medida que a gente progride, riscado nossos códigos. Então, a lei natural é imutável, é a mesma para todos. Então, a lei natural, ela não muda. O direito à vida, o direito de propriedade, o direito de pensar, o direito de se expressar, é um direito natural, ele não muda. Tá? O que muda são as normas que vão tentar regular esses direitos. A lei humana é variável e progressiva. Na infância da sociedade, essa só pode consagrar o direito do mais forte. Então, lá atrás, Idade Antiga, Idade Média, contemporânea, né, moderna, né, era o mais forte, prevalecia. Hoje está mudando. Hoje a gente percebe que busca-se a lei para todos. Ainda tem os mais fortes, classe mais organizada, que detém mais direito do que os outros. Mas a tendência é sempre trabalhar por tudo, para que seja esses direitos e benefícios atinjam a todos. Bom, no próximo encontro falaremos de caridade e amor ao próximo. E aí, gente, o que acham? Olá. Bom, Alberto. É bem complexa a resposta também, né? Só que também é uma questão que é complexa, né? Porque a gente não consegue enxergar ainda esse limite, porque a gente não consegue entender a questão da justiça, né? Sim, é verdade. Tá? Então, aqui a gente acumula, sai comprando, sai adquirindo tudo, né? Mas será que a gente veio para isso mesmo? Nosso objetivo foi só para adquirir bens? Passar a vida toda adquirindo bens? A gente vai levar isso? Né? Como a gente até brinca, o caixão não tem gaveta, não dá para, no velório, você ir com a mudança toda, né? Não tem caminhão de mudança no velório. Vai ficar, né? Não tem como botar dentro do caixão todos esses bens que você sai acumulando. Tá? Então, a lei, a riqueza, vai jogar a riqueza fora? Não, a riqueza, ela tem a sua função social, né? Você pode dividir essa riqueza com seus funcionários, que fazem gerar mais riqueza. Tá? Então, esse limite para a lei humana, você pode praticamente tudo, né? Mas a lei divina, ela é um pouco melhor, ela trabalha isso com mais seriedade, né? E Só que a nossa visão aqui, a nossa lei é limitada pela nossa visão daqui ainda, né?
Esse que é acho que acredito que é o principal problema. Quando a gente já não tiver essa limitação, aí a gente consegue chegar um pouquinho mais perto, mas ainda assim, ainda não vai ser igual. É porque a gente é criado, educado para adquirir bens, né? Né? O valor, você só é alguma coisa se você tiver uma posição social. E Você tem só é diversas alguém desculpas para isso, né? se você tiver posses, né? É, Se tiver um cargo, né? Então, valoriza muito a matéria, né? E sim, esquece. a gente chama isso de segurança patrimonial, de instabilidade. A gente sempre criou um monte de desculpa para esse acúmulo desmedido, né? Mas por quê? A gente vê pelo viés daqui, né? Daquilo que a gente enxerga, um ser humano que nasce, cresce e morre. Hum. Então, com essa criação, essa educação, a gente esquece o verdadeiro objetivo de estarmos aqui. É, exatamente isso. O objetivo da reencarnação é experimentar, experienciar, vivenciar, é, a, aprender a fazer escolhas. E para fazer escolha, os bens materiais vão permitir isso? Vai. Vai favorecer encontro? Vai. Vai favorecer experiência, visitar? Vai. Né? Mas não é só isso. Né? Muitos perdem a noção e a vida é bens materiais. E A vida, essas coisas aí a gente acaba colocando por último, né? Quando consegue adquirir os bens materiais, a gente coloca essa questão de compartilhar, de ajudar e de servir lá no último da lista. É sim, primeiro eu, né? a desculpa de que é para não se tornar caro a ninguém, né? Ou seja, sua sobrevivência, perfeito. Tá? Você vai trabalhar para produzir e não depender de ninguém. E também a Garantir a desculpa família. que vai garantir a família. Mas que garantia nós vamos ter? Se não for para aquela família ter aquilo, né, ou não tiver as condições de equilíbrio, ele pode deixar a herança mais fabulosa que a família vai jogar fora. E o Evangelho tem um capítulo que fala exatamente isso. A transmissão da riqueza, você pode? Pode, mas tudo conforme a divindade. Se aquele grupo que está ali naquela família muito rica não tiver o preparo para conseguir manter aquela riqueza, ela vai mudar de mão. Então, nós não temos garantia nenhuma de que os bens que eu adquiri, a minha família vai ficar bem. Não existe, né? Alguns amarram, né? Deixa em testamento até tantas gerações. É muito interessante, é aquela ideia de querer passar os bens para a posteridade, né? É Mas aí nós uma temos. tentativa, né? Aí vamos ver um exemplo que é o modelo da humanidade, né? Que é Jesus. Ele, segundo os seus biógrafos, né, não tinha uma pedra para escorar a cabeça, né? Ou seja, ele não tinha bens, tá, materiais, né? Um carpinteiro, ele tinha um ofício dele. Tá? Ele deveria, por onde ele andar, ele levar uma lâmina, né? Um formão, um martelo, né? Já que ele tinha um ofício de carpinteiro. Então, provavelmente, na mochila né, de Jesus, ele tinha esse material para trabalhar onde ele fosse. Né? Mas o objetivo maior, ele nos explica que a sobrevivência é importante. Tá? Mas aí ele fala a questão de Marta, Maria, né? Qual o alimento melhor, né? A Maria teria escolhido a melhor parte, né? E ouvir a mensagem. Então é a mentalidade de que a pessoa não deve amealhar a riqueza? Não. Né? É só quando a gente estiver amealhando a riqueza, a gente não se perder. Não deixar o nosso coração no tesouro da riqueza. Porque o que acontece muito, a pessoa está indo bem, né? Está trabalhando, está batalhando, aí ela ganha, por exemplo, um bilhete premiado, né? Aí toda aquela vida regradinha, ela solta, né?
Ela larga tudo que está fazendo e vai vivenciar só a riqueza. E muitas das vezes se prejudica a criatura. É a coisa para a gente ficar pensando. Não pode ter riqueza? Pode. Não deve trabalhar para conseguir? Sim, deve. Para adquirir bens? Sim, pode. Tá? Claro que sim. Direito de propriedade, você pode adquirir a quantidade de bens que você precisa, ou que você acha que precisa. Livre-arbítrio. Só temos que tomar sempre esse parâmetro aí, para a gente não se perder e achar que a vida é só aquisição de bens materiais. É muito mais do que isso, né? O pessoal está calado, o Wellington. Foi que houve com esse povo? Será que Eu acho que é o frio. Está entendendo, Deve ser o frio. Alberto? será que estão dormindo? Não, a Deve ser gente o está frio, entendendo. viu? Muita gente se deslumbra, né? Que eu acho que na realidade é falta de propósito mesmo, né? Falta de um propósito de objetivo na vida e se apega à questão material mesmo, para suprir aquele vazio, mas termina não preenchendo, né? É verdade. Bom, acho que é suficiente falar desse direito de propriedade, né? A questão do roubo. Então, propriedade legítima é aquela que é adquirida com seu esforço, com seu trabalho, e que não prejudique quem quer que seja. Tá? Então, o Espírito fala que você pode adquirir, mas desde que com o seu esforço e não prejudique quem quer que seja. Tá? Essa é a verdadeira propriedade. Então, você pode adquirir. Precisando, tem, vá atrás. Tá? Só fique ligado para não se perder, se ficar de olho só nos bens e esquecer o restante. Tá? Vamos mudar de assunto, então? Acho que esgotamos aqui. Próximo a gente vai falar sobre caridade. Tá? Cadê Fátima? Fátima está por aí? Estou aqui. Opa. Então, vamos lá. Nós vamos começar hoje, gente, um outro livro maravilhoso, denominado Os Missionários da Luz. É o terceiro livro, tá? É o terceiro livro da saga do Espírito André Luiz. Ó. Então, daqui está a listagem. Ó. Coleção Vida no Mundo Espiritual. Nosso Lar, nós já falamos, convertamos. Os Mensageiros, o terceiro é Missionários da Luz. Tá? Depois vem Obreiro, No Mundo Maior, Libertação, até o 13, que é E a Vida Continua. Tranquilo? Bom, nós vamos para o prefácio de Emmanuel, né? Que era o mentor de Francisco Xavier, e ele é que traz esse espírito André Luiz para que ele escreva através de Francisco Xavier. Então, André Luiz recebeu autorização para trazer detalhes do mundo espiritual. Tá? Até então, poucos detalhes. Os detalhes como de Memória de um Suicida foi um baque muito forte. Então, a federação segurou o livro, ela não publicou o livro, demorou bastante para publicar esse livro. Veio primeiro os livros de Chico, né? E depois é que publicaram Memória de um Suicida. Então, o André Luiz ele vem trazer detalhes do mundo espiritual que o professor Denizar fala que existe, né, mundo de regeneração, de todos, mas ele não tem tempo para trazer essa revelação. Então, a revelação precisa de tempo. E ela não é tudo de uma vez. Então, foi com Kardec, agora com Chico Xavier, e André Luiz vai nos dando detalhe de como é o mundo espiritual. Gente, é muito mais movimentado do que o mundo material, tá? Então, vamos para o prefácio, em que o Emmanuel vai falar das obras de um modo geral, né? E avalizar esse escritor, né? Ou esse mensageiro, que no caso é André Luiz. Vamos lá, Fátima? Vamos sim, boa noite a todos. Ante os tempos novos. Enquanto a história relaciona a intervenção de fadas, referindo-se aos gênios tutelares, aos palácios ocultos e às maravilhas da floresta desconhecida,
As crianças escutam atentas, estampando alegria e interesse no semblante feliz. Todavia, quando o narrador modifica a palavra, fixando nas realidades educativas, retrai-se a mente infantil, contrafeita, cansada. Não compreende a promessa da vida futura com os seus trabalhos e responsabilidades. Só um instante, Fábio. Ok. Então, André, Emmanuel vai dizer que se a gente começar a falar... Alberto, Oi, só uma pausinha. pois não. Compartilha para a gente ver, acompanhar. Não está visível, não? Para mim, não. Será que tá só para mim que não está aparecendo? Na tela está Pra mim tá. aparecendo. Eu tô Ah, vendo. peraí, eu acho que eu estava Pra mim tá. olhando. Eu estava Pra mim tá olhando, aparecendo. tava olhando a sua tela, pessoa. Eu vou colocar Pronto. na outra, só um minuto. Tem uma tela assim, Obrigada. tá? Tá. Bom, o Emmanuel está dizendo para nós aqui, logo de início, que, olha, tratando a gente como criança, né? É bem sutil, mas ele está dizendo, olha, se fôssemos falar de fadas, né, duende, castelos, floresta, né, aquela coisa, se ele parasse agora e fosse, ó, era uma vez, né? Se começasse assim, era uma vez, né? Lembra dos contos para as crianças, né? As crianças tudo para ouvir a história, né? Porque vai falar de fada, duende, né? Castelo encantado, gênio, herói. Então, isso atrai atenção, tá? Todo mundo fica feliz. Agora, na hora que você muda a história e vai falar moral da história, né? Das realidades, o que quer dizer aquilo, ninguém se interessa. Tá? Ninguém se interessa. É o que acontece conosco, né? Se agora, nesse canal aqui que a gente está trabalhando, se fosse para a gente falar de fada, duende, né? Heróis, aqui deveria estar... A gente teria milhões de pessoas inscritas, né? Essa live aqui, ela estaria abarrotada de pessoas querendo falar de fadas, de heróis, né? Mas como a gente está falando de realidades educativas, né? O mundo espiritual, o que é necessário, muitos se retraem, não quer saber, não busca, né? Está cansado, não tem tempo, ou seja, não compreende do que se está falando dessa promessa da vida futura que o Cristo nos narra lá na frente e que o Espiritismo traz detalhes de como é essa vida futura, tá? Que precisa aqui de trabalho e responsabilidade. A gente só quer o herói, né? Porque não tem esforço no herói. Você não precisa fazer nada, só precisa ser salvo. Né? Você, para ganhar um prêmio, um castelo, né? Nas histórias, não precisa fazer nada. Você vai ser uma graça ali, você vai ganhar aquilo. Né? Um gênio aparece da lâmpada e satisfaz os teus desejos. É o que a Emmanuel está dizendo. Se fosse para isso, estava cheio de gente. Tá? Vamos, Fábio. Os corações ainda tenros amam o sonho, aguardam heroísmo fácil, estimam o menor esforço, não entende de pronto o labor divino da perfeição eterna e, por isso, afasta-se do ensinamento real, admirados e espantadiços. A vida, porém, espera com as suas leis imutáveis e revela-lhe a verdade gradativamente, sem ruídos espetaculares, com serenidade de mãe. Só um instante. Quem está vindo a primeira vez não estranha. A gente vai, às vezes, o parágrafo é tão elucidativo que a gente destaca alguma coisa, tá? Então, ele está falando, olha, nós somos, né, criança, a gente quer sonho, quer heroísmo fácil, né? O menor esforço, sempre, tá? Não entenda que, para conseguir isso, existe o labor divino da perfeição. Isso aqui é maravilhoso. Para sermos espíritos puros, tem um trabalho gigantesco para isso. Para atingir uma perfeição, a gente tem que se esforçar muito, tem que trabalhar muito. E esse trabalho é divino porque nos aperfeiçoa. Então, como a gente quer o menor esforço, né, a gente se afasta do ensinamento real.
Fica espantado, admirado, não, mas não quero isso para mim, não. Eu prefiro o conto de fada, né? Mas aí ele diz, olha, no entanto, né, a vida espera-nos com suas leis imutáveis a revelar a verdade. Gradativamente, sem ruído espetacular, com a serenidade de mãe. A vida é uma mãe, gente, né? Ela não vai exigir que a criança de 1 ano se comporte como uma criança de 5 anos. Vai esperar o tempo certo. A vida vai mostrar isso para a gente. A gente se ilude, tudo material, que é o que é agora. Aí vem a doença, vem o desenlace de familiares próximos, e isso vai despertando na gente esses interesses, mostrando essas leis imutáveis, que vai mostrando a verdade. E muitos chegam ainda ao ponto de tudo isso não aprender, chegam no mundo espiritual e encontram a verdadeira vida, né? Fazer o quê, né? A ideal é que a gente fosse aprendendo com a vida, devagarzinho, a gente fosse se despertando. Muitos acontece isso, outros nem tanto. Vai, Fátima. As páginas de André Luiz recordam a essa imagem. Enquanto os espíritos sábios e benevolentes trazem a visão celeste, alargando o campo das esperanças humanas, todos os companheiros encarnados nos ouvem, estáticos, venturosos. É a consolação sublime, o conforto desejado. Congregam-se os corações para receber as mensagens do céu, mas se os emissários do plano superior revelam alguns ângulos da vida espiritual, falando-lhes do trabalho, do esforço próprio, da responsabilidade pessoal, da luta edificante, do estudo necessário, do autoaperfeiçoamento, não oculta a desagradável impressão. Contrariamente às suposições da primeira hora, não enxerga o céu das facilidades, nem a região dos favores, não divisam acontecimentos milagrosos, nem observa a beatitude repousante. Em vez do paraíso próximo, sente-se nas vizinhanças de uma oficina incansável, onde o trabalhador não se elevará pela mão beijada do protecionismo, e sim à custa de si mesmo, para que deva à própria consciência a vitória ou a derrota. Só um instante, só um instante. Aqui ele joga duro. Olha, André Luiz vai fazer isso, tá? André Luiz vem trazer a mensagem. Aí a gente vai ler o livro todo, né? Ó, o Espírito sábio, benevolente, vai mostrar o mundo espiritual, né? Beleza, tá? Olha, tem cidades como o nosso lar, né? Que tem lagos, tem shows de música, né? Tem trabalho para todo mundo, tem casa para todo mundo, todas as pessoas têm alimentação, têm roupas, a gente fica animado, né? Só que aí, no meio disso, ele fala, ó, ele ouve estático e venturoso, sobre esses detalhes, né? Agora, aí diz, a gente quer receber essas mensagens, tudo bem. Agora, quando ele vem, né, esses emissários falar, né, revela alguns ângulos da vida espiritual. Diz, olha, para chegar ao nosso lar, não é só desencarnar, tem outras coisas, você precisa ter um equilíbrio, né? Lá você precisa do trabalho, né? Tem a necessidade do esforço próprio para se melhorar, para controlar a mente, para não ficar pensando besteira. A responsabilidade é pessoal, tem uma luta edificante, o estudo necessário, o autoaperfeiçoamento. Aí, quando diz que precisa de tudo isso, né, tem que trabalhar. Poxa, eu vou desencarnar, não vou ficar no descanso eterno, não? Não, vai trabalhar. Quando André Luiz e outros traz essa informação, né, aí o que é que ele diz? Olha, essas pessoas que estão ouvindo essas maravilhas não ocultam a impressão de que fica desagradável. Poxa, eu trabalho tanto aqui, quando eu morrer, eu não vou ficar no descanso eterno, não? Não, você vai trabalhar. E ele diz, olha, lá em nosso lar é 8 horas de trabalho, mas ainda tem os serviços extras ainda que recebem mais.
Você precisa de esforço próprio. Ninguém vai te levar, vai te proteger, vai te carregar no colo, né? Ou seja, a gente pensa nisso, né? Aí, olha, e cadê o céu de facilidade, né? Não tem facilidade no céu? Não tem. Não tem favores lá na região de nosso lar? Tem, não. É esforço. Não tem acontecimento milagroso, não? Não. Né? Não tem a beatitude repousante, não, para a gente ficar comendo uva, ouvindo música e rezando, não? Tem, não. Aí ele diz, ao invés do paraíso próximo, sente-se nas vizinhanças de uma oficina incansável. Desencarnar e ir para o nosso lar é trabalho, é uma oficina, né? Onde o trabalhador não se eleva pela mão beijada do protecionismo. Não tem essa de proteção, porque é amigo de fulano, é irmão, é sobrinho, vai ter a proteção. Não, tem que trabalhar, né? Aí diz, olha, e sim pelas custas de si mesmo, para que se deva a própria consciência e a vitória ou a derrota. Então, quando o André Luiz traz esse ângulo, né, muitos não gostam dessa ideia. Gosta de saber que tem veículos, que tem metrô, que tem lago, que tem festa lá, mas tudo isso precisa de ter meios. Lá em nosso lar mesmo, Lisa vai para um show, né, e convida André Luiz para ir. Só que Lisa paga o ingresso de André Luiz. André Luiz não tinha bônus horas para pagar. Então, quem paga as entradas do show lá é Lisa, um amigo dele. Vai, Fátima. Só um minuto, Roberto. Só um minuto. Então, gente, esses ângulos apontados, né, principalmente o Espiritismo trazendo para nós essa oficina de trabalho, gente, não tem apadrinhamento, no sentido de proteção para que você não faça nada. Não tem posição de beatitude, né? Isso choca, né? Isso choca e muitos desistem do espiritismo, né? Foi melhor ficar na outra religiosidade que diz se eu ficar lá rezando, chupando uva e ouvindo harpas, né? Eu vou estar no céu. Melhor esse céu do que esse dos espíritas. Voltei, viu? Fui só ali dar uma ajudinha ao cuidador com o marido. Tá bom, vamos. Pronto. Percebem a lei imperecível que estabelece o controle da vida, em nome do Eterno, sem falsos julgamentos. Compreende que as praias da beleza divina e os palácios encantados da paz aguardam o espírito em outros continentes vibratórios do universo, reconhecendo, no entanto, que lhe compete suar e lutar, esforçar-se e aprimorar por alcançá-los, bracejando no imenso mar das experiências. Só um instante. Ótimo. Então, ele fala, olha, lá para a criança tinha os palácios, né? No mundo espiritual, gente, os palácios são muito mais fabulosos. Muito mais fabulosos nos mundos mais elevados. Uma arquitetura muito mais avançada, muito mais lindo, tudo reluzente. André Luiz fala do local que a mãe estava, que ele foi levado em sonho, que as gramíneas tinham a luz própria. As gramíneas, as gramas, as plantinhas, as flores, elas emitiam luzes diferentes, que ele nem conseguia saber que cor eram aquelas. Então, os palácios existem, tá? Todavia, né, essas praias de beleza divina, os palácios encantados, né, da paz, aguardam o espírito nos outros continentes vibratórios do universo, tá? Existem. Só que, para chegar lá, não é com benesses, não é com apadrinhamento, não. Não é com apadrinhamento, não. Compete suar e lutar, esforçar-se e aprimorar por alcançá-lo, bracejando no imenso mar das experiências. Nós vamos chegar um dia a conhecer? Vamos.
Mas não vai ser agora, desencarnou, eu vou para esses locais paradisíacos, não. Só os espíritos que têm esse mérito, que já lutaram, que já trabalharam e que conquistaram esse direito de ver esses palácios maravilhosos. Imagina aí chegar ao nível que Jesus habita, o plano espiritual que Jesus habita. André Luiz descreve que em nosso lar, aquela cidade, que é Umbralina ainda, só 2 espíritos tiveram com Jesus: o governador e a ministra veneranda, que tiveram o direito de chegar até Jesus e no ambiente que Jesus habita. O restante ainda está lutando. Um aniceto ainda não consegue ir ainda nas pairagens que Jesus habita, que são de espíritos puros. Então, existe sim esses palácios encantados, né? De paz. Agora, é noutros continentes vibratórios. Noutros continentes vibratórios do universo. Então, são multiversos. Não é só o universo encarnado e desencarnado, não. No desencarnado há multiversos. Muitos universos dentro daquele ambiente que a gente não vê. O espírito apareceu e disse que não tem nada disso. Espírito imperfeito, ele só vê o nível que ele alcança. Não é porque nos tornamos espírito que vamos ver tudo. Eu sou espírito, ele sabe tudo. Ledo engano. Ser um espírito imperfeito, ele só vai... Às vezes ele sabe menos do que eu, que estou encarnado. Vai, Fátima. A maioria espanta-se e tenta o recuo. Pretende um céu fácil depois da morte do corpo, que seja conquistado por meras afirmativas doutrinais. Ninguém, contudo, perturbará a lei divina. A verdade vencerá sempre, e a vida eterna continuará ensinando, devagarinho, com paciência maternal. Só um instante. Ok. Né? Aí ele diz, olha, muitos se espantam e recuam mesmo. Acha bonita a doutrina, né? Acha interessante, mas quando a doutrina vem e diz, olha, trabalho, esforço, aprimoramento, perdão, para que você chegue melhor lá. Eles recuam, simplesmente abandonam, sai fora, volta para religiões outras, né? Por quê? Porque eles pretendem um céu, olha, um céu depois da morte, um céu de benesse, né? Que seja conquistado por meras afirmativas doutrinais, ou seja, eu frequentei o culto, eu frequentei a missa, eu fiz o sinal, fui batizado, pronto. Isso me dá direito ao paraíso. Isso me dá o direito ao paraíso. Eu comprei, né, eu paguei as penitências, eu estou. Meras afirmações. E os espíritos vão dizer que não é desse jeito. Porque ninguém perturbará a lei divina. Ninguém. Vai chegar do outro lado, vai desencantar. Eu paguei a peso de ouro a minha entrada no céu. Os espíritos vão dizer, olha, aqui não se compra com esse dinheiro. Os bens celestes, os bens espirituais, eles se compram a prática do bem. A verdade vencerá sempre, né? Aí não quer acreditar? Tranquilo, deixa, não tem problema. Quer acreditar em céu? Tranquilo. Ele vai chegar do outro lado e vai ver que não tem esse céu, né? Porque a vida eterna continuará ensinando devagarinho, com paciência maternal. Então, Deus não se preocupa se a gente vai rápido, vai devagar. Ele nos deu livre-arbítrio. Você quer acreditar em quê? Em céu? Vai lá, experimente. Chega do outro lado, cadê o céu? Não encontrou. Vê um desencanto. Experiência para ele. Vai experimentar e vai saber que não tem esse céu. Ele vai procurar outro caminho. Tá? Vamos, Fátima. Ao espiritismo cristão, cabe atualmente no mundo grandiosa e sublime tarefa:
Não basta definir as características veneráveis de Consolador da humanidade. É preciso também revelar-lhe a feição de movimento libertador de consciências e corações. Só um instante, Fátima. Ok. Aí ele chama a atenção para nós. Espiritismo cristão, tá? Aparentemente somos nós que nos dizemos espíritas, né? E seguimos o Cristo. Então tem uma função. Ele diz, olha, sublime tarefa. Porque ele vai esclarecer, né? Dizendo, olha, não basta definir característica venerável do Consolador da humanidade. O Espiritismo acredita na reencarnação, o Espiritismo acredita na habitabilidade do universo, na lei de causa e efeito, né? Na imortalidade da alma. Não adianta somente eu saber disso. É isso que ele está dizendo, olha, não adianta somente saber as características. Eu sei dos dogmas espíritas, eu entendi os dogmas. Eles, olha, não, são preciso também revelar-lhes a afeição do movimento libertador de consciências e corações. Ou seja, assimilar isso e colocar em prática. Colocar em prática. Tá? Não basta saber a teoria. São precisos também lhe revelar a feição de movimento libertador de consciência e coração. Não adianta nos enganarmos. Não adianta. Tem que botar em prática esse conhecimento. Vai, Fátima. A morte física não é o fim, é pura mudança de capítulo no livro da evolução e do aperfeiçoamento. Ao seu influxo, ninguém deve esperar soluções finais e definitivas, quando sabemos que 100 anos de atividade no mundo representam uma fração relativamente curta de tempo para qualquer edificação da vida eterna. Só um instante. Desculpa, gente, tá? É muita informação aqui, né, nesse prefácio. Primeiro, a morte física não é um fim, né? Muitos acreditam, morreu, acabou, tá? Mas nós estamos na doutrina espírita. A nossa tarefa é alertar as pessoas. E ele vai dizer, a morte física não é o fim, gente. O que é a morte? Mudança de capítulo no livro da evolução. É como se fosse uma novela, tá? Você é um personagem, nós somos personagens de uma novela agora. O personagem Alberto, que tem uma função, trabalhou, tem filhos, auxilia, pronto. Terminou a morte física, a mudança de capítulo. Eu desencarno, mas a vida que eu vivenciei, eu levo as experiências. A esposa que tenha ficado, por exemplo, ela não é a minha esposa, ela foi a minha companheira. Tá? Vai mudar o capítulo, é outro capítulo ali. O que eu estava fazendo? Evolução e aperfeiçoamento. Eu estava fazendo um curso. E nesse curso há toda uma ambientação para que eu vivencie de forma a exercer o livre-arbítrio. Então, eu entendo que eu sou o Alberto agora, eu sou o personagem, mas ao desencarnar, eu sou muito mais do que isso. Porque eu vou tomar ciência de outros personagens que eu vivenciei. Aos poucos, eu vou absorvendo e relembrando os outros personagens, que eu fui José, eu fui João, eu fui Maria, Margarida, Pedro, João, e assim sucessivamente. E ele vai dizer, ao seu influxo, né, dessa mudança, ninguém deve esperar soluções finais definitivas. Aí morreu, acabou. Morreu, acabou o problema. Morreu, acabou o ódio. Morreu, acabou o amor. Solução definitiva, finais, não existe. Né? Não existe isso com a morte. Quando sabemos que 100 anos de atividade no mundo representam uma fração relativa curta de tempo para a edificação da vida eterna. Ou seja, a vida é eterna. Alberto, como é que funciona isso? Né? Vários personagens. Vamos pegar André Luiz. Né? Ele foi um determinado médico. Né? Alguns afirmam e provam que ele teria sido um médico famoso, denominado de Carlos Chagas, aqui no Brasil. Família dele, família muito influente. Tá? Ele desencarna. A mente dele fica voltada para a família.
7 anos ele atrás da família, pensando na família. Toda a vida dele se resumia àquilo. Ele achava que ia acabar com a morte, a família continuava sendo dele, os filhos dele, a esposa dele. Ele se reequilibra, volta ao mundo material. O que ele encontra? A esposa tinha casado com outro. Os filhos não pensavam mais nele. Então, ele se vê numa situação difícil. Tudo que ele planejava era em torno da família. Agora ele percebeu que a família não tinha essa força toda. Então, ele começa a trabalhar e vai buscar outros ares, que é a orientação de Narcisa. Vai aprender mais, vai estudar. O espírito é imortal. Você vivenciou o que você aprendeu ali, naquele capítulo da novela, que você foi o Carlos, já passou. Você é o André, beleza, você quer ficar como o André? Tranquilo, segue em frente. Tá? Então, edificação da vida eterna. O espírito está se edificando. Cada experiência, gente, é um aprendizado. Cada experiência é um aprendizado. Ah, Alberto, eu deixo de ser pai, deixo de ser mãe? Não. Aquelas entidades que você tem carinho, amor, continua. Mas só que vai ver com o espírito eterno. Foi alguém que te ajudou, que você ama muito, e que você vai continuar cuidando. Mas aquele capítulo passou. O Carlos passou. O João passou. Agora é o Alberto. Daqui para frente vai ser Francisco, vai ser outra coisa. Deu para pegar isso? Que a morte física não é o fim. Tá? É apenas uma mudança nesse processo evolutivo que visa nos aperfeiçoar, que não tem solução final. A morte não termina nada, ela só descortina um novo caminhar. Vai, Fátima. Infinito campo de serviço aguarda a dedicação dos trabalhadores da verdade e do bem. Problemas gigantescos, desafios espíritos valorosos, encarnado na época presente, com a gloriosa missão de preparar a nova era, contribuindo na restauração da fé viva e na extensão do entendimento humano. Só um instante. Tá. Tá? Então, está falando aos espíritas cristãos. Né? Está dizendo, olha, gente, tem um infinito campo de serviço. O campo de trabalho é gigantesco, em todas as áreas, para a gente levar essa noção de que não existe morte, que o espírito continua trabalhando. Então, esse campo de serviço é muito grande, que aguarda a dedicação de trabalhadores da verdade e do bem. Então, a gente vê casas espíritas cheias, né, para tratamentos. Mas, na hora que chama para o trabalho, né, de auxílio ao próximo, uma sopa, um café, campanha do quilo, aquisição de cesta básica, mantimento, para limpeza, né, que são campos de serviço, né, que precisa desses trabalhadores. É trabalho para nós estamos aqui para isso. Aí ele diz, olha, problemas gigantescos desafiam os espíritos valorosos encarnados na nossa época, né? Com a gloriosa missão de preparar a nova era. Se nós estamos encarnados, nós estamos nesse período de transição, nós temos que deixar este mundo melhor do que quando aqui chegamos. Tem problemas sociais, tem problema da política, tem problemas econômicos, tem problemas de escolarização, de educação, tem, de violência, de segurança, tem, são gigantescos. A nos desafiar, que a gente participe. Né? Por quê? Porque estamos encarnados na época presente, agora, né? Com essa gloriosa missão de preparar essa nova era. Que nova era é essa? Um mundo de regeneração. Né? Aí ele diz, olha, nós vamos contribuir com também restauração da fé viva e na extensão do entendimento humano, que somos irmãos, fraternos,
que não precisa de guerra, né? Que podemos resolver nossos problemas conversando, né? Nos melhorando, que a fé, né? Ela não vai salvar só porque você tem fé. Você precisa trabalhar isso. Então, é tarefa nossa de elucidar as criaturas. É um imenso campo social, no meio político, orientando as pessoas. Ah, Alberto, eu vou impor meus valores? Não. Mas você vai ter a oportunidade de falar da vida eterna, que a vida continua, que precisamos ser melhores, que precisamos participar mais, que esse orgulho louco que nos mantém, essa vaidade nos mantém afastado dos outros, não faz sentido. Vamos, Fátima. Urge socorrer a religião, sepultada nos arquivos teológicos dos templos de pedra, e amparar a ciência, transformada em engenho satânico da destruição. A espiritualidade vitoriosa percorre o mundo, regenerando-lhe as fontes morais, despertando a criatura no quadro realista de suas aquisições. Há chamamentos novos para os homens descrentes do século XX, indicando-lhe horizontes mais vastos, a demonstrar-lhe que o espírito vive acima das civilizações, que a guerra transforma ou consome na sua voracidade de dragão multimilenário. Só um instante, então. Então, esse parágrafo é maravilhoso, né? O que ele diz? Olha, urge, né? Urge socorrer a religião. Então, espírita cristão, para socorrer a religião. Porque muitas estão o quê? Sepultadas em arquivos teológicos nos tempos de pedra. Né? Ou seja, muitos das religiosidades que tem aí, nós vemos o quê? É a pessoa direcionada ao altar de pedra, ao Cristo crucificado, é as imagens direcionadas para as pessoas. Você vê cidades lotadas de imagens, onde você vai, é uma imagem de um santo aqui, outro acolá. É religião isso? Né? Em que está alterando? Em que está alterando a concepção da vida futura? Quando eu me remeto a um intermediário, que aquele santo vai me salvar, que aquele santo vai levar a minha mensagem, que aquele santo é o meu protetor, ele vai me proteger de tudo. Então, trazer esse conhecimento de espiritualidade, né, da ligação com Deus, dessa necessidade do trabalho em prol do próximo, é socorrer a religião. Porque eles estão paralisados nesses arquivos teológicos. É o que a teologia diz. É o que a teologia diz, está amarrado ali, não sai para canto nenhum. Então, fica aprisionado aquele monte de criatura naquela teologia. Então, quando desencarnar, você vai para o céu. Gente, é complicado. Ou quando você desencarnar, você vai ficar dormindo. Né? Algumas religiosidades cristãs acreditam nisso. Você vai ficar dormindo até o juízo final. Lá no livro Os Mensageiros, né, naquele castelo, tinha 1996, salvo se eu não me engano, de espírito dormindo. Espírito dormindo há décadas, alguns séculos dormindo. Porque mentaliza que desencarnar, né, morrer, resolve tudo, você vai ficar aguardando isso. Quantas criaturas chegam nessa situação por falta desse conhecimento, que a vida continua, que a vida não acaba? É por isso que temos que socorrer a religião, trazendo esses princípios de espiritualidade. Gente, a vida é contínua, é um trabalhar contínuo de aperfeiçoamento, para ajudar as religiões a sair desse arquivamento teológico. E ele diz, amparar a ciência, olha. Os cristãos, os espíritas, amparar a ciência. Amparar a religião e a ciência. Porque a ciência, ela vem nos auxiliar. Né? Ela vem para tornar a vida mais fácil, a nossa vida, arranjar mais tempo,
facilitar as comunicações, diminuir as distâncias. Só que o que é que fizeram da ciência? Gênio satânico da destruição. Gente, o cara faz uma descoberta maravilhosa do avião, a criatura pega o avião e usa como um bombardeio para levar bombas, né? É um instrumento que, para perfurar túneis, né, ele pega esse instrumento e usa para explodir. Um instrumento foi descoberto, a ciência descobre que é possível gerar energia dos átomos, né? Da fissura ou da ruptura dos átomos. Eles fazem uma bomba atômica, né? Então, a ciência ela é transformada em gênio satânico da destruição. Então, a gente também tem que amparar a ciência, no sentido de dizer, importante a ciência, temos que conviver, mas a ciência não é tudo. Tem muito mais coisas para ser descoberto ainda. Tem outros mundos, são multiversos, né? Então, ele diz, a espiritualidade vitoriosa. Que espiritualidade é essa? Desses valores de espiritualidade, né? Que nos aproxima da divindade, mortalidade da alma, comunicabilidade dos espíritos, né? A lei de causa e efeito. Esses valores de espiritualidade, que ele chama de vitoriosa, percorre o mundo regenerando as fontes morais, despertando a criatura no quadro realista de suas aquisições. Gente, tu és o que tu és agora. Tu desencarnar, tu vai ser do mesmo jeito. Se tu desencarnar agora com ódio de alguém, tu vai desencarnar, tu vai aparecer do outro lado com ódio também. Né? Seguir as recomendações do Cristo de perdoar, de ser fraterno. Esses são os aspectos da espiritualidade vitoriosa. Há chamamentos novos para o homem descrente, né? Que é do século XX, descrente do século XX, indicando-lhe horizontes mais vastos, a demonstrar que o espírito vive acima das civilizações. Né? Ou seja, o espírito vive, ele não morre nunca. Uma civilização hoje forte, até anteriormente Roma, né, 1000 anos, o que tem hoje dela? Pedra sobre pedra daquela civilização. Mas o espírito continua vivo. Nós que vivemos em Roma, passamos a viver em outros países, outras civilizações, que a guerra, né, que a guerra transforma ou consome na sua voracidade de dragão milenário. Então, essas civilizações que hoje são fortes, dominantes, com a guerra, quando pensa que não, elas se acabam. Mas o espírito continua vivo. Né? E lembrar que esse livro aqui ele é escrito, o mundo estava em guerra ainda. 1945, ainda não tinha acabado quando Francisco Cândido Xavier já tinha escrito esses 3 livros. Nosso Lar, Os Mensageiros e Os Missionários da Luz. O mundo ainda estava em guerra ainda. Vamos, Fábio. Ante os tempos novos e considerando o esforço grandioso da renovação, requisita-se o concurso de todos os servidores fiéis da verdade e do bem, para que, antes de tudo, vivam a nova fé, melhorando-se e elevando-se cada um a caminho do mundo melhor, a fim de que a edificação do Cristo prevaleça sobre as meras palavras das ideologias brilhantes. Na concepção... Só um instante. Tempos novos. São os tempos que a gente está vivendo, né? São os tempos novos. Antes, tempos novos, né? E considerando o esforço grandioso da renovação, que precisa ser feito, estamos em transição para um mundo de regeneração. Então, ele diz, olha, requisita o concurso de todos os servidores fiéis da verdade e do bem. Então, todos nós somos chamados para participar. Se nós consideramos servidores fiéis da verdade e do bem, nós fomos requisitados. Foi nos dada essa oportunidade para a gente reencarnar e estar vivenciando isso. Nós fomos requisitados para vir para cá. Fomos voluntários para vivenciar esse período. Né? Aí ele diz, olha, mas antes de tudo, vivamos a nossa fé. Gente, viver a fé não é só ir na casa espírita, não é só ir na igreja, não é só ir no culto, no tabernáculo, não. É vivenciar isso, é colocar em prática esses valores.
tá? Melhorando-se e elevando-se, cada um a caminho do mundo melhor, a fim de que a edificação do Cristo prevaleça sobre as meras palavras das ideologias brilhantes. Então, eu não posso ficar só com a ideologia. Olha, o Cristo é muito bonito, a mensagem dele, o Cristo foi um homem fabuloso, tinha poderes. Eu não posso ficar com isso. Eu tenho que vivenciar. Se eu sou seguidor do Cristo, e ele diz que é para me ser fraterno, eu tenho que ser fraterno. Eu tenho que ser caridoso, eu tenho que ser bondoso o tempo todo. Eu não posso brigar, eu não posso corromper ninguém. Eu não posso atacar as leis, não posso atacar os políticos. Eu tenho que vivenciar, viver a fé, melhorando e elevando tudo que está ao meu redor. Então, eu tenho que ser o mensageiro de cartas vivas. Lá em Telésforo, né? Preparação de mensageiro, cartas vivas. Temos que vivenciar isso. Ah, o Espírito é caridoso. Então, sejamos caridosos. O Espírito tem essa fama de ser caridoso. Então, temos que vivenciar isso. A gente vê a casa espírita solicitando, pedindo ajuda, porque não tem trabalhador. Mas a casa está sempre cheia. Por que não tem esse trabalhador? Né? Então, os tempos novos, temos que vivenciar. Vivenciando a nossa fé, nós vamos dar exemplo para os outros. A gente não se irritando, não se aloprando, não brigando, não causando mal-estar, a gente está dando exemplo aos outros de como é possível. A gente não fofocando, não repassando as mensagens que denigram os outros pelo WhatsApp, pelo Instagram, pelo Facebook, não vou estar dando exemplo às outras criaturas. Então, por quê? Estamos vivenciando a fé. Eu tenho que ser fraterno, eu não posso fazer o outro aquilo que eu não gostaria que fizesse comigo. Aí eu saio da ideologia brilhante, linda, e pratico. Vai, Fátima. Na consecução da tarefa superior, congrega-se encarnados e desencarnados de boa vontade, construindo a ponte de luz, através da qual a humanidade transporá o abismo da ignorância e da morte. Só um instante. Então, aqui ele está dizendo, olha, nós não estamos só nessa tarefa, tá? De fazer o bem, de ser fraterno, de proteger a natureza, os animais, de cuidar do meio ambiente, de ser exigente na prática do correto, do certo. Por quê? Porque tem a congregação encarnado e desencarnado, de boa vontade. Ou seja, toda vez que eu me proponho a fazer algo bom, vem uma pleiade de espírito para me orientar, para me ajudar. Toda vez que eu estiver querendo fazer algo errado, vem uma pleiade de espírito para me ajudar a fazer o errado. Mas não viemos para fazer o errado, viemos para fazer o certo. Nessa tarefa superior, ajudar a religiosidade, ajudar a ciência, ajudar na política, ajudar na proteção dos menos favorecidos, que aí nós vamos construindo essa ponte de luz, da qual a humanidade transporta o abismo da ignorância e da morte. Ou seja, seremos exemplos de como fazer. Né? Tem pessoa, fulano, você faz um trabalho bonito. Não, gente, eu faço com a ajuda de muita gente, muitas mãos. O trabalho do Café Solidário no mínimo, umas 70, 80 pessoas. Já fui olhar, fui analisar, 70, 80, às vezes 100 pessoas ajudando, com doações, com participação, né, com utensílios. Então, muitas mãos, e essas pessoas vêm sozinhas? Não, vêm com a espiritualidade amiga. Então, encarnado e desencarnado, trabalhando de boa vontade para construir essa ponte. Que, com o passar do tempo, a gente vai suprir isso aí, vai deixar a ignorância e a morte de lado. Vamos, Fábio. É por este motivo, leitor amigo, que André Luiz vem, uma vez mais, ao teu encontro, para dizer-te algo de serviço divino dos missionários da luz, esclarecendo ainda que o homem é um espírito eterno, habitando temporariamente o templo vivo da carne terrestre, que o perispírito não é o corpo de vaga neblina, e sim organização viva que se amoldam às células materiais, que a alma, em qualquer parte, recebe segundo as suas criações individuais,
que os laços do amor e do ódio nos acompanham em qualquer ciclo da vida, que outras atividades são desempenhadas pela consciência encarnada, além da luta vulgar de cada dia, que a reencarnação é orientada por sublimes ascendentes espirituais e que, além do sepulcro, a alma continua lutando e aprendendo, aperfeiçoando-se e servindo aos desígnios do Senhor, crescendo sempre para a glória imortal a que o Pai nos destinou. Maravilhoso, né, esse parágrafo? Uhum. Então, diz, olha, André vai trazer informação dos missionários, tá? Mas aí ele diz, olha, gente, você não é um corpo que tem um espírito, tá? Você é um espírito que está num corpo. O homem é o espírito eterno, habitando temporariamente um tempo de carne, tá? Nós somos espíritos. Então, quando se do espírito não é externo, não, é interno. Nós somos espírito. Aí ele fala, o perispírito. O que é o perispírito? Né? É o envoltório que recobre o espírito e que permite ele agir na matéria. O perispírito não é algo vago, neblina, e sim organização viva que se amoldam às células materiais. Ou seja, o corpo perispiritual tem tudo que esse corpo material tem. Tá? Tem estômago, intestino, ouvido, aparelho fonador, tudo. Tudo que tem nesse corpo aqui tem no corpo perispiritual. Tá? Não é uma vaga neblina, é um outro corpo, um tipo de matéria que é imperceptível ao nosso aparelho de visão terrestre. Tá? Por quê? Aí ele diz, ó, organização viva a que se amolda, ou seja, é algo vivo que as células se amoldam, as células materiais se amoldam. Então, se tem um intestino com células intestinais, é porque tem um corpo perispiritual que tem isso. Tá? Então, o nosso perispírito ele é vivo, é um organismo que tem todos os elementos que tem, por isso que as nossas células se amoldam a ele. Que a alma, né, em qualquer parte, recebe segundo suas criações individuais. Ou seja, o que a gente pensa, a gente se liga. Tá? Se eu penso mal, eu vou receber o mal. Se eu penso fazer o bem, eu recebo pensamento e energia para fazer aquilo. Aí ele continua aqui, os laços de amor e de ódio nos acompanham em qualquer ciclo da vida. Se eu odeio aqui, quando eu desencarno, eu continuo odiando. Se eu amo aqui, ao desencarnar, eu continuo amando. Então, em qualquer tempo, esses laços são permanentes. Outras atividades são desempenhadas pela consciência encarnada, além da vida vulgar. Ou seja, nós não estamos aqui só para conseguir dinheiro, só para trabalhar. Tá? Tem outras atividades de aprendizado, de elemento moral, de conscientização, de fraternidade. Não é só o terra-terra. Aí ele continua. A reencarnação, a que nós estamos aqui, por exemplo, é orientada por sublimes ascendentes espirituais. E que, além do sepulcro, a alma continua lutando e aprendendo. Ou seja, se eu estou aqui e tenho um corpo com defeito, tá? É porque essa reencarnação foi orientada por sublimes ascendentes espirituais. Aconteceu alguma coisa lá atrás, tá? Que o meu perispírito está com problema. Por isso, a reencarnação, às vezes, a gente vem com defeitos físicos, dificuldades mentais, tá? Então, o corpo que recebemos aqui é com base no corpo perispiritual que nós temos no mundo espiritual. E ele diz, ó, além do sepulcro, a alma continua lutando. Depois da morte, gente, a alma continua lutando e aprendendo, aperfeiçoando e servindo aos desígnios do Senhor, crescendo sempre para a glória imortal. Ou seja, a vida continua, a gente continua aprendendo. É esses valores que a gente tem que levar para salvar a religião, de uma forma geral, que estão aprisionados. Gente, morrer não vai
ter descanso, não, ela vai ter problema, vai ter dificuldade. Se ela está doente, ela vai primeiro se recuperar. São esses valores espiritualizantes que vão auxiliando outras espiritualidades se soltar dessas amarras. Vai, Fátima. Se a leitura te assombra, se as afirmativas do mensageiro te parecem revolucionárias, recorre à oração e agradece ao Senhor o aprendizado, pedindo-lhe te esclareça e ilumine, para que a ilusão não te retenha em suas malhas. Lembra-te de que a revelação da verdade é progressiva, e rogando o socorro divino para o teu coração, atenda aos sagrados deveres que a terra te designou para cada dia. Consciente de que a morte do corpo não te conduzirá à estagnação, e sim a novos campos de aperfeiçoamento e trabalho, de renovação e luta bendita, onde viverás muito mais e mais intensamente. Maravilhoso, né? Mas Então, aquele é muito esclarecedor nesse prefácio, gente. Olha, eu não aceito que o perispírito tenha um órgão, que o espírito coma, que o espírito tenha fome, que o cabelo cresça. Eu não aceito. Tá? É o que muitos acontece. Muitos espíritos não aceitam isso. É informação de André Luiz. Aí o que ele diz? Olha, se essa leitura te assombra, essas informações, tá? Do mensageiro, no caso André Luiz, parece revolucionária, o que ele orienta? Recorre à oração. Tá? Olha, eu não acredito, mas vou pedir para que Deus me oriente e eu consiga entender isso. Né? Pedindo isso, ó, esclarecimento e iluminação. Por quê? Porque se eu me mantiver na descrença, não aceitando, o que acontece? Eu vou ficar preso à ilusão de que eu sei tudo. Que tudo que tem no mundo espiritual eu já conheço. Através da obra de Kardec, eu sei tudo. Não tem mais nada que os espíritos possam trazer. Né? Ele diz, lembra-te, ele dá o puxão de orelha. A revelação é progressiva. Não veio tudo com Jesus, não veio tudo com Kardec, ela vai sendo complementada. Né? Aí ele, rogando o socorro divino para o teu coração, atende os esforços do desejo sagrado na terra, que a terra te designou para cada dia. Então, não paralisemos. Eu não entendo ainda, não compreendo, mas continue trabalhando. Continue servindo a sua família, o seu trabalho, auxiliando a sociedade, no centro espírita, na sua igreja, aonde for. Com essa consciência, ó, que a morte do corpo não te conduzirá à estagnação. Morrer, eu vou ficar parado no túmulo, vou ficar dormindo, vou ficar ouvindo harpa. Não. A morte vai conduzir a novos campos de aperfeiçoamento e trabalho e renovação. Luta bendita, onde viverás muito e mais intensamente. Gente, o mundo espiritual é muito mais intenso do que o mundo material. Tem muito mais coisas, muito mais desenvolvimento tecnológico do que tem aqui. Então, desencarnar é descortinar esse mundo e vivenciar isso, aprender, continuar aprendendo. Emmanuel é maravilhoso. Pedro Leopoldo, 13 de maio de 1945. Meu muito obrigado. Eu espero que vocês tenham captado esse puxão de orelha de Emmanuel. Tá? É muito forte, ele diz com palavras bonitas, mas dá para perceber que o chamamento é grande. Tá? Que Jesus abençoe a todos, pensemos nisso, que tenhamos uma ótima semana, que todos vocês possam, cada dia mais, buscar a compreensão desses valores e colocar em prática, tá bom? Boa noite a todos, Fátima. Graças a Deus. Boa noite. Graças a Deus. Boa noite. Cristina. Boa noite. Céia,